paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para juntos, compartilharmos o aprendizado da lição de número 8. E quero dizer para você que sou grata a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui e para aprendermos mais da palavra de Deus. E eu quero dividir para os irmãos que neste trimestre nós estamos ricamente aprendendo da palavra de Deus. Não me lembro de termos estudado tão profundamente a carta aos Hebreus como nós estamos estudando desta vez, e que a nossa vida possa ser diferente a partir deste trimestre. E hoje, na lição de número 8, nós vamos falar sobre uma aliança superior. Até o capítulo 9, nós vamos estar falando sobre o sacerdócio de Cristo, sobre o tabernáculo. E em cada capítulo, nós mergulhamos mais na palavra de Deus, neste livro maravilhoso, que Deus nos deu de presente a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo. E nós vamos falar que Jesus ele é superior a tudo e a todos. E aqui no capítulo 8 de Hebreus, o escritor vai apresentar a aliança, a nova aliança, como superior à antiga aliança. Ele vai apresentar um santuário superior do que o santuário, o tabernáculo da antiga aliança. E ele vai apresentar o ministério de Jesus sacerdotal como superior ao sacerdócio levítico. O escritor, nos capítulos anteriores, ele elucida para os seus leitores, para os judeus cristãos daquela época, que Jesus ele é sacerdote rei e que agora ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, exercendo o seu ministério, o seu ofício sacerdotal eterno, nos representando ao lado de Deus. E nós lendo as Escrituras no Novo Testamento, nós vamos encontrar que quando Jesus veio na plenitude dos tempos, os judeus eles estavam debaixo do jugo de Roma e eles tinham como rei a César e eles não tinham um rei da sua nação. E Jesus Cristo veio como rei para aquele povo daquele primeiro século, tanto que Pilatos mandou escrever na cruz onde Jesus foi crucificado que ele era o rei dos judeus. Mas os judeus não quiseram aceitar o reino de Jesus Cristo naquela época. Mas Jesus estava dizendo para eles que o seu reino não era deste mundo, que o seu reino ele era eterno. E o ofício sacerdotal de Jesus Cristo também. Ele foi executado aqui na terra, mas ele é celestial. E é isso que o escritor está tentando fazer com que os seus leitores entendessem, Eles não estavam entendendo esse ofício celestial, sacerdotal de Jesus Cristo. E aí o escritor abre o capítulo 8, como está na versão da NVI. Olha, o mais importante que eles estão tratando agora, no momento, no contexto da época que eles estavam vivendo, é que nós temos um sacerdote como esse, como Jesus, excelente, celestial. Quer dizer, um sumo sacerdote ressurreto, eterno, santo e que está assentado à direita de Deus Pai. Ele vai dar as razões para os seus leitores, porque o ministério de Jesus, ele é maior que ao antigo sacerdócio levítico. Ele é localizado em um melhor santuário, no santuário celestial, em uma melhor aliança, que foi feito com o próprio Filho de Deus, e um serviço e um sacrifício
indescritivelmente melhor, eterno e perfeito. Ele estava apresentando as razões para os judeus cristãos da superioridade do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. E quando nós falamos que Jesus está assentado, nós já aprendemos em outras lições, isso não fala de repouso ou de que Jesus não está trabalhando mais, está assentado, e à destra de Deus fala da exaltação de Jesus Cristo como Filho de Deus, que foi honrado por Deus e que recebeu superioridade suprema. Jesus, ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E tudo foi entregue para ele. E ele recebeu um nome acima de todos os nomes. Deus do trono, ele governa todas as coisas. E Jesus, ao seu lado, compartilha deste mesmo governo. Jesus também governa todas as coisas ao lado de Deus. O propósito de Deus, desde sempre, é de reatar a amizade com a humanidade que havia sido perdida no Éden. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós encontramos lá que Deus teve que expulsar aquele casal do jardim, porque senão eles iam querer ficar ali para sempre, um lugar de delícias. Mas eles foram afastados da comunhão com Deus e da presença de Deus. E desde o princípio, o desejo de Deus é ter amizade, comunhão com a humanidade. Aquela mesma comunhão que ele tinha com eles lá no Jardim do Éden. Então, esse sempre foi o propósito de Deus. E o plano traçado, desde antes da criação do mundo, era reatar a amizade com a humanidade. Então, o propósito de Deus é esse, nos trazer de volta a comunhão com o Pai. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a presença de Deus, ela era real no meio deles. Quando nós lemos o Pentateuco, nós encontramos Deus como uma coluna de nuvem de dia e como uma coluna de fogo à noite. E também encontramos a presença de Deus no tabernáculo. Deus queria estar no meio do seu povo. Quando Deus escolheu o povo de Israel, foi para que este mesmo povo fizesse o nome de Deus conhecido entre todas as nações pagãs, que o nome de Deus fosse exaltado e que estas demais nações também chegassem ao conhecimento da verdade do único Deus e se convertessem a Ele. E isso só se daria por intermédio da obediência a Deus do povo de Israel, que o nome de Deus ia ser exaltado entre os povos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, não foi isso que aconteceu. O povo do passado não cumpriu com a sua parte na aliança que Deus tinha feito com eles. Deus fez um concerto com os israelitas no Monte Sinai, Horebe. E aqui nós não estamos falando do concerto que Deus fez com Abraão e que depois ele foi renovado com Isaac e com Jacó. No concerto feito por Deus com os israelitas, foi assim. Deus estabeleceu as promessas e compromisso aos homens e mulheres. E coube a eles a aceitar com fé e obedecer todas as leis e todos os mandamentos de Deus. E não era apenas os 10 mandamentos. Tinham os sacrifícios levíticos, enfim, eles tinham que, a parte dos israelitas do concerto era obedecer. E
Deus ia cumprir as promessas que ele tinha feito. E as promessas que Deus fez para os israelitas, né, neste concerto, Deus disse a ele que depois que eles fossem libertos, né, da escravidão do Egito, daria a eles a terra prometida. Daria a eles a terra de Canaã, que nós aprendemos que Deus daria a eles o repouso, né, para que eles descansassem da escravidão por mais de 430 anos e que eles teriam a sua própria vida e que poderiam cultuar a Deus com liberdade. E que ele seria o Deus deles, o único Deus verdadeiro, e eles seriam o seu povo. E antes que as promessas fossem dadas ou cumpridas, Deus requereu do povo que eles se comprometessem a observar as suas leis, dadas por intermédio de Moisés a todo o povo no Monte Sinai, logo após a entrega dos 10 mandamentos. E o povo, eles juraram a uma só voz, dizendo a Moisés: tudo o que Deus nos mandar fazer, isso nós faremos. É como se eles tivessem dito um amém, né? Aparentemente, para eles, a promessa estava muito fácil, o concerto estava muito fácil. E eles concordaram em obedecer a Deus, em glorificar o seu nome por intermédio da fidelidade de cada um. Está lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Então foi firmado o concerto entre as partes. Deus ia cumprir as suas promessas e o povo ia obedecer a Deus. E quando nós continuamos lendo a história na Bíblia, Deus manda Moisés construir um tabernáculo e dá a ele o modelo. E Moisés tinha que construir esse tabernáculo exatamente da forma como Deus o tinha ordenado. O escritor aqui em Hebreus, ele está relembrando Êxodo, capítulo 25, versículo 40, quando Deus disse para Moisés que atentasse para o modelo que fora mostrado a ele no monte. Lane, né, um grande comentarista do Novo Testamento, ele diz que a palavra modelo, tipos, de onde vem a palavra tipo, indica que foi mostrado a Moisés algo visível e que não foi apenas uma instrução verbal. Ele acredita que talvez Moisés tenha visto o santuário celestial. Talvez ele tenha visto a morada de Deus. E Deus avisa para ele, é para fazer exatamente conforme o modelo que você viu. Atente para estas coisas, né? Atentar para os detalhes do tabernáculo. O tabernáculo terreno construído por Moisés, segundo a ordem de Deus, ele corresponde a uma realidade celestial. E é na realidade celestial que o ministério de Jesus ele é exercido. E os leitores não estavam entendendo isso, porque eles estavam vendo o povo ainda, o templo não tinha sido destruído, e o povo sacrificando, os sumos sacerdotes apresentando ano a ano o sacrifício, como nós estamos falando a cada lição. E este é o ponto crucial para o escritor no argumento da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo em relação ao Levítico. Que o ministério de Jesus, ele é exercido em um santuário celestial. O contraste é que o tabernáculo terreno, ele é apenas a sombra da realidade verdadeira, né? E sombra, ela só existe se tiver algo para que ela fosse projetada. Então, esse tabernáculo terreno, ele era a sombra, né, do tabernáculo celestial. E a sombra, ela não mostra os detalhes
na íntegra, né? Perfeito, mas nós sabemos que ela é projetada de algo realmente que existe. E esta sombra, ela é apenas a realidade do verdadeiro tabernáculo celestial, porque o terreno, o tabernáculo terreno, ele era temporário. Os sacerdotes terrenos, eles tinham sacrifícios a serem oferecidos e eles eram constituídos para oferecerem dons e sacrifícios. Esta expressão de Hebreus 8:3, que é o capítulo que nós estamos estudando para a lição de número 8, se refere à variedade de sacrifícios que o sacerdócio levítico ofereciam a Deus a favor do povo, como prescrito pela lei de Moisés. E nos próximos capítulos nós vamos falar mais aprofundado a respeito de cada utensílio do tabernáculo e dos sacrifícios que eram apresentados. Então Jesus, como sacerdote, ele também deveria oferecer alguma coisa, já que ele era o sumo sacerdote. Ele tinha que oferecer alguma coisa pela remoção dos pecados. E o escritor, então, ele declara entre linhas que Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo como uma oferta agradável a Deus e uma oferta aceita por Deus. O sacerdócio de Cristo não é deste mundo, assim como também o seu reino não é. Jesus, aqui na terra, enquanto ele viveu, ele jamais seria sacerdote ou sumo sacerdote, ele não poderia trabalhar, né, no templo ou no tabernáculo de jeito nenhum, porque ele não tinha em sua genealogia para confirmar o seu ofício. E, infelizmente, muitos não estavam entendendo isso. Mas ele é superior, mesmo que a sua genealogia, né, sem princípio, como o de Melquisedeque, ele não tinha uma genealogia para confirmar o seu ofício, mas nós sabemos que em tudo o ofício sacerdotal de Jesus, ele é superior, porque ele é em outro lugar. Ele é exercido no verdadeiro santuário do reino celestial. O santuário terreno, ele foi instituído por Deus, mas ele era incompleto e perfeito. Mas ele não foi feito por Deus? Sim, mas ele apontava para Cristo. Ele era um tipo do santuário celestial, de que Jesus Cristo ia exercer eternamente o seu ofício sacerdotal. O escritor aos Hebreus, aqui, quando ele diz que ele era imperfeito, ele não quis reduzir a glória do santuário terreno, de maneira nenhuma, que era a sombra do celestial. Mas ele quis aumentar a glória da essência do santuário celestial. No antigo concerto, a salvação e o relacionamento correto com Deus provinha de um relacionamento com Ele à base da fé expressa pela obediência à sua lei e ao sistema sacrificial. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham 3 propósitos principais. Primeiro, era ensinar o povo de Deus a gravidade do pecado. Ensinar o povo que o pecado separava o povo de Deus. E por último, e que somente o derramamento de sangue poderia reconciliá-los com Deus. E aí, assim, eles poderiam alcançar o perdão. Mas este pecado, na antiga aliança,
ele não era retirado, e sim coberto. Por isso, ele deveria ser feito diariamente e a expiação uma vez ao ano. Enquanto que o sangue de Jesus foi derramado na cruz uma única vez por todas, para perdoar os pecados da humanidade. Jesus, ele não precisou fazer sacrifício ano a ano, ou morrer todos os anos, porque o sacrifício dele foi feito uma única vez, foi aceito por Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje exerce o seu ministério sacerdotal no santuário mais excelente, no santuário celestial. E este sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, além de perdoar os nossos pecados, ele nos livra da culpa. Tudo isso apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. O tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do povo. Por isso, era exigida a santidade no tabernáculo, pois cada detalhe dele, daquele tabernáculo, revelava o caráter divino do Criador de todas as coisas e a santidade que era exigida para quem se aproximasse de Deus. Porque nós já aprendemos na mesma carta aos Hebreus que sem a santidade ninguém verá a Deus. O ministério que Jesus recebeu, ele é superior ao sacerdócio arônico, porque ele é baseado em uma aliança melhor. Jesus, ele é ministro do santuário celestial e é mediador da nova aliança na terra. No versículo 6, o escritor escreve que Jesus alcançou agora o ministério mais excelente, referindo-se à primazia de Cristo como Filho de Deus, como único mediador. Quando nós falamos que Jesus é nosso mediador, nós estamos falando que ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele é aquele que nos representa diante de Deus. Ele é aquele único que tem a condição de nos conduzir à sala do trono. É ele que faz, esse encontro da humanidade com Deus. É ele que pode reatar a paz perdida com Deus. Ele tem mais poder e mais autoridade do que os sacerdotes levíticos. Jesus é mediador de um melhor concerto. Mediador é um árbitro ou um intermediário, cuja tarefa é manter a amizade entre as duas partes, neste caso, entre Deus e a humanidade. E a nova aliança, ela é confirmada em melhores promessas. Jeremias, ele profetizou que num tempo futuro, o escritor cita este profeta neste capítulo 8, que Deus faria um novo concerto, um melhor concerto com o seu povo. Está em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Foi necessário um novo concerto, uma nova aliança. E por que era necessário? Deus, ele nunca pretendeu que a primeira aliança fosse permanente. Uma vez que desde o início, antes da fundação do mundo, o seu plano estava centralizado em seu Filho, Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. O povo da antiga aliança não permaneceu fiel ao antigo concerto. Está em Hebreus 8 e 9. Antes, o que eles fizeram? Seguiram aos deuses das outras nações, seguiram os deuses na terra que Deus tinha dado a eles, como nós vemos, como os profetas enfatizaram no Antigo Testamento. Deus sempre requeria do seu povo que
voltasse a Ele, né? Que o servisse e deixassem da idolatria. Então, esta aliança, ela foi imperfeita, porque ela era exterior, né? Em relação a uma aliança que seria interior. Eles não tinham aquela obediência de coração. A obediência dos israelitas, ela era apenas exterior, né? Com atitudes exteriorizadas. Mas o interior deles não tinha fidelidade. Eles não serviam a Deus de coração. A adoração no tabernáculo e na lei, elas eram exteriores para o povo. Eles faziam aquilo como se fosse um ritual. E nós encontramos muito no Novo Testamento, muitas passagens, Jesus criticando os escribas e fariseus a respeito da aparência, por eles parecerem túmulos caiados, limpos por fora e por dentro cheio de imundícies, por honrarem a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Então Deus estabeleceu uma aliança melhor, que não era só de atitudes exteriores, mas que era de atitudes exteriores e de atitudes internas, né? A adoração, ela deveria ser completa. E no passado, o povo honrava a Deus com seus lábios, mas o coração deles estava em outro lugar. E nós chamamos de aliança ou de concerto? Nós podemos dizer aliança ou concerto, né? Diatec, é a mesma coisa. O desejo de Deus, desde a eternidade, é relacionar-se com a humanidade, é de estar conosco. O anjo, quando falou a José em sonhos que ele não temesse em receber a Maria, ele disse que o nome da criança seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando Jesus esteve aqui na face da terra, era Deus andando no meio do seu povo. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, e também Isaías profetizou acerca do nome de Jesus, que está em Isaías 7 e versículo 14. A nova aliança, portanto, prometia estabelecer um novo relacionamento com o povo da aliança de Cristo. E Deus mesmo quis estabelecer. E Ele anunciou as novas regras, como foi profetizado por Jeremias. Ele diz que agora, este concerto, estas promessas, essa adoração, ela seria interior. Olha o que ele disse. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. No antigo concerto, as leis, elas foram escritas em pedras. E somente sendo templo, né, como Paulo escreveu, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora, não mais tabernáculos ou templos, mas agora Deus morando dentro de nós, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo, e isso faz parte da nova aliança, do novo concerto, das novas promessas. E nós somos morada do Espírito Santo. É Deus habitando dentro de nós. E somente com o Espírito Santo morando dentro de nós, pode ser forjado em nós um novo coração e um desejo ardente de sermos povo santo de Deus e obedecê-lo de livre e espontânea vontade e receber capacitação vinda do alto para vivermos em retidão diante de Deus. E o povo da antiga aliança não conseguiu manter esse relacionamento com Deus. E Deus disse que também esse relacionamento seria pessoal. Cada um deve conhecer a Deus, ter a sua experiência pessoal, não só de ouvir falar, mas de ver e sentir, como está em Jó 42 e
e 5. Todos nós em condição de igualdade. Ninguém melhor do que o outro. Ninguém mais especial do que o outro. Essas são as promessas da nova aliança. Todos nós temos livre acesso com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cada um de nós podemos viver a nossa experiência pessoal com Deus. Cada um de nós podemos ter o nosso relacionamento pessoal com Deus. A nossa experiência, ela não deve ser apenas em grupo, mas ela deve ser individual também. E isto somente se tornou possível porque Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote, porque Ele é mediador de uma nova aliança. A nova aliança, ela lida diretamente com o pecado. Hebreus 8:12. Quando diz: serei misericordioso para com as suas iniquidades e pecados. Os crentes, os cristãos, nós temos que conhecer a realidade do pecado. Infelizmente, hoje muitos não conhecem a realidade do pecado. Cada um faz para si o seu manual, a sua carteirinha do que ele acha que é pecado ou não. Nós precisamos conhecer a realidade do pecado. Nós falamos muito a respeito de heresias e de apostasia. Porque nós devemos ter uma consciência purificada, ter a mente de Cristo, Pensar como Cristo pensou. E somente o sangue de Jesus Cristo tem o poder de perdoar os nossos pecados, de tal forma que Deus não se lembre mais deles e que a mancha do nosso pecado, ela seja apagada. Quando se diz nova, é porque a outra envelheceu. E se ela envelheceu, ela estava perto de acabar, como acabou no ano 70, daquela era de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu totalmente o templo, ficando apenas o Muro das Lamentações. O povo não entendia que era um novo santuário, um santuário celestial, que a nova aliança já tinha acabado. Jesus, ele não veio abrogar a lei, Jesus, ele veio para cumprir a lei, e a lei de Deus, ela tem que ser obedecida, A única coisa que foi cessada foram os sacrifícios no templo, onde Jesus hoje é o mediador desta nova aliança. Os leitores, eles tinham de entender que agora essa aliança, ela era superior. Que esse ofício sacerdotal de Jesus, ele era superior. É um mediador em um santuário celestial, não mais terreno. Em um ofício em que não era necessário mais oferecer sacrifícios diários e anuais. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi a vítima perfeita. Ele foi o sumo sacerdote perfeito. A adoração agora, que nós devemos viver e que o povo daquela época precisava entender, agora ela seria em espírito e em verdade. Está em João capítulo 4, 23 e 24. Então, a nossa adoração, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser real, porque nós relacionamos com Deus hoje, cada um da sua forma. O pecado agora, ele não seria apenas em atos exteriores, mas em atos interiores também. Porque na lei era considerado adultério apenas quando a pessoa fazia com o seu corpo, Os atos eram externos. E Jesus, quando ele veio, ele intensificou muito mais a respeito disso, falando do nosso interior, falando da adoração perfeita, da obediência perfeita. E como exemplo disso, dessa adoração interior, Jesus fala a respeito do adultério, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Ele diz: se o homem atentar para uma mulher ou para um homem
em seu coração ele já adulterou. A nova aliança é um concerto de misericórdia, de graça e de perdão. Se possuímos a disposição sincera de agradar a Deus e viver segundo as suas leis e padrões, podemos ter certeza que nós fazemos parte deste novo concerto e podemos afirmar então que nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E agora eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos que com carinho têm comentado nos meus vídeos. E hoje eu vou mandar apenas para aqueles irmãos que pela primeira vez têm comentado aqui, para os demais irmãos que toda vez estão aqui. Muito obrigada pelo carinho. E eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Francisco Moraes, Emerson Oliveira, Alexandre Henrique, a nossa irmã Maria José, lá de Pernambuco, Recife, também para o nosso irmão Sebastião Lopes Matos, para José Sérgio de Oliveira Costa, Ilzani Grangeiro, a nossa querida irmã Solange Rosa, Liciana Justino, Guilherme Cruz, Adeildo e Tatiane, um abraço carinhoso para todos os irmãos, também para Maria Cristina, Yara Ribeiro, o nosso irmão José Amauri. Irmão José Amauri, Deus te abençoe. Desde que eu comecei os meus vídeos, o meu trabalho com este canal, ele tem me abençoado, né? Compartilhado os vídeos. Deus continue abençoando o irmão ricamente. Também o nosso irmão Gilvanês Câmara, Theo Flávio Santana, Diogo Roberto Neri, Lucilane Araújo, Wilciária de Lindo, Jairo Francisco e a nossa irmã Cristina Barbosa. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.